Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente. Eu me chamo Kellen, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. E hoje o tema da nossa aula será Desenvolvimento e Herança Patológica. Lá no tópico 1, nós vamos falar sobre os cuidados e intervenções educativas nas doenças crônicas que são hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, tá? Diabetes. São as principais doenças, as doenças mais comuns, né? Tanto na vida da criança como na vida do adulto já. A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus, que é a DM, fazem parte das doenças crônicas. Hoje, essas doenças são consideradas uma epidemia, constituindo um grave problema de saúde pública, né? Então, é um grave problema de saúde pública. Ainda existem muitas pessoas que, infelizmente, não se atentam a esse tipo de doença, inclusive a diabetes. A diabetes é uma doença muito silenciosa, então você precisa ficar atento a sinais e sintomas, tá? As crianças, quando manifestam diabetes, geralmente, inicialmente, é a diabetes tipo 1, que já nasce com algum defeito, né, no pâncreas, porque não produz insulina, mas aí precisa ser diagnosticada logo para que não comprometa a vida dessa criança ou desse adolescente. Tanto nos países ricos ainda existe esse problema, como nos países de de média e baixa renda, né? No país que nós vivemos, que é o Brasil, ainda está em desenvolvimento, mesmo assim, nos países ricos e nos países de desenvolvimento, a taxa é igual. As pessoas ainda sofrem muito com essas doenças crônicas e principalmente hipertensão e diabetes. A hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação da pressão arterial sistêmica. Está associada frequentemente a alterações funcionais ou estruturais dos órgãos-alvos, que são o coração, o encéfalo, o rim e os vasos sanguíneos, e as alterações metabólicas. O papel do técnico auxiliar de enfermagem é estar atento a qualquer alteração pressórica. Então, entende-se que todos os técnicos de enfermagem e auxiliares, eles estão constantemente em contato com os pacientes. E esse contato, ele é um papel observador. Nós precisamos ter um papel observador, tá? Nós precisamos estar atento a qualquer sinal, tá, que o paciente possa manifestar. Bem como realizar uma busca ativa e participar de grupos educativos para a prevenção e orientação e tratamento dos casos de hipertensão arterial, acompanhado na unidade. Essas doenças crônicas, hipertensão arterial, diabetes mellitus, geralmente são acompanhadas na estratégia de saúde da família, né? Na unidade básica, é onde nós temos aquele primeiro contato com o cliente ou o paciente, tá? Onde ele busca a primeira consulta. Então, logo inicialmente, nós já temos que entrar com a promoção, a prevenção de saúde em relação a essas doenças. No espaço de tempo em que o usuário aguarda a avaliação de rotina, este não deve ficar sem orientação, tá? Nesse contato, né, que nós temos com o paciente, nesse intervalo de uma consulta ou outra, que esse paciente fica lá esperando, é sempre bom estarmos em contato com ele, falando sobre as medidas preventivas, falando sobre uma boa qualidade de vida, para que ele possa se prevenir, tá, contra esse tipo de doença. E nós fazemos o acompanhamento educativo voltado às mudanças de hábitos que possam levá-lo à normalidade da pressão arterial. Lembrando que só o tratamento farmacológico, se não for acompanhado com o tratamento não farmacológico, não surgirá tanto efeito na saúde desse paciente que está com hipertensão arterial. Os grupos educativos podem permitir a identificação de hábitos alimentares e de vida que favoreçam o aumento da PA.
né? A pressão arterial, muitas das vezes, ela altera por conta de emoções, por conta de má alimentação, excesso de sódio. Então, isso tudo compromete o tratamento, que é um tratamento para a vida inteira. Doença crônica você trata para o resto da vida. Mas muitas das vezes, se o paciente não ajudar com a alimentação, atividade física, né, a saúde dele fica bem comprometida. Estes devem ser agendados pela equipe frente ao número de casos detectados pela unidade. Então, nesses grupos de conversa que nós temos com os pacientes, nós conseguimos identificar os maus hábitos alimentares, né, o sedentarismo. Então, quando nós conseguimos identificar isso no paciente, é bom. Por quê? Porque precocemente a gente já consegue encaminhar ele para o nutricionista ou até mesmo pedir que ele, né, faça e oriente para que ele comece a realizar uma caminhada, né, comece a realizar uma atividade física do agrado dele, claro, tudo aquilo que traga prazer para a vida. Então isso também é muito bom, tanto para o tratamento como para a qualidade de serviço da unidade. E aí, nós vamos falar sobre diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus, ela é uma epidemia, né, mundial. Muitas pessoas estão morrendo por conta de diabetes, pelo fato de ser uma doença silenciosa. Muitas pessoas estão perdendo membros, né, por conta de que a cicatrização é muito difícil e muitas das vezes não se cuida adequadamente e essas pessoas começam a ter braços, pernas amputadas por conta dessa doença. Diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela falta de insulina ou incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos. Caracteriza-se por hiperglicemia crônica. Então, existem dois tipos de diabetes, certo? Os sintomas clássicos dessa diabetes são sintomas clássicos de diabetes: poliúria, polifagia, polidipsia, perda ou ganho de peso e fadiga. Os valores da glicemia iguais ou superior a 200 mg, independente do horário da refeição, a qualquer hora do dia. Lembrando que nós podemos sim medir a glicemia pós-bradial ou não, né? Antes de você comer alguma coisa ou depois de você ter comido alguma coisa, isso aí vai depender muito de como for pedido para que a gente consiga medir essa glicemia. 2. Os sintomas clássicos de diabetes e valores de glicemia em jejum igual ou superior entre 100 a 125, né, mg. Lembrando que o normal da nossa glicemia está o que? 99, certo? Para o jejum de 8 horas, esses valores. Se tiver 100, 125, né, com jejum de 8 horas, conhecido como glicemia de jejum alterada, já vai estar um pouco alterada. O normal é 99. Chamamos de tolerância diminuída e glicose em indivíduos que em jejum apresentam glicemia maior ou igual a 125 mg, ou aqueles que receberam sobrecarga de 75 gramas. De glicose via oral, após 2 horas de glicemia, encontra-se os valores de 140 a 199 mg. Esses aqui são alguns sinais e sintomas, né? Essa figurinha está lá na apostila de vocês, tá? É importante que vocês façam a leitura. E aí também uma doença muito comum entre as crianças são aquelas doenças do sistema respiratório, né? Aí, entre todas as doenças, nós escolhemos aquelas que têm mais incidência. A asma é uma doença crônica mais frequente na infância, em todos os países do mundo. Trata-se de uma condição complexa, com interação genética ou ambientais e cujo manejo não sofre modificações há várias décadas. Eu coloquei uma imagem bem bonitinha aqui para vocês, ó, que vocês consigam entender, tá?
Aqui é um brônquio, tá? Bem normalzinho. Aqui já é um brônquio comprometido, estreitado e com muco. Não existe tratamento específico para a asma. E é por isso é preferível utilizar o termo manejo para ferramentas utilizadas no tratamento. Sua prevalência varia de 10 a 30% na maioria dos países do mundo. Infelizmente, não existe até hoje uma definição clínica objetiva e clara sobre o que é asma. Em resumo, o diagnóstico de asma em crianças baseia-se em 3 requisitos: a história clínica de crises de insuficiência respiratória aguda que melhoram com broncodilatadores. Os broncodilatadores são aquelas medicações que abrem, fazem a expansão, né, de todo o brônquio para que o ar circule melhor. Avaliação imunológica em níveis elevados de IgE e positividade em testes cutâneos de leitura imediata com aerolégenos, tá? Que são para identificar se tem nível alguma coisa com alergia. Avaliação funcional com espirometria pós-broncodilatador, medida da hiperresponsabilidade brônquia. Os cuidados de enfermagem em relação à doença são o seguinte: repouso em um ambiente arejado e limpo. Geralmente quem tem asma não pode ficar em lugares com muita poeira, nem com tapete, cortina. Todas essas coisas podem agravar ainda mais o estado dessa criança, tá? Incentivar a ingesta de líquido, manter um ambiente calmo e tranquilo. Verificar e anotar a temperatura de 4 em 4 horas e incentivar o paciente a evitar o fumo. Evitar o ar poluído e atividade física. Umidificar o ambiente de repouso com H2O fervente. Geralmente são aqueles vaporizador, né? Para ficar bem umidificado. Usar lenços de papel na eliminação da secreção. Oferecer uma dieta nutritiva, dieta livre. Então, tudo aquilo que for saudável, nutritivo, muita vitamina C, muito suco, muita água, né? Tem que hidratar constantemente essa criança. A técnica para usar medicamentos em aerosol dosimetrados, que é o spray com espaçador em crianças. O espaçador é esse, tá? É como se fosse esse caninho aqui. Agite o spray, retire a tampa e conecte o espaçador. Coloque a máscara do embaçador no rosto, cobrindo nariz e boca. Posicione o pescoço em extensão, olhando para o teto. Ative o spray de uma vez só. Então, você vai posicionar, tá? E vai ativar uma vez só. Mantendo o espaçador nesta posição por 15 a 30 segundos. Repita o procedimento após alguns segundos, se necessário. Crianças e adolescentes com asma que não respondem ao manejo adequado devem ser avaliadas. Para a comodidade de adesão do tratamento, o uso correto de medicamentos, tá? Lembrando que essa medicação para asma, toda medicação relacionada às doenças respiratórias, sempre tem que ser acompanhada pelo médico, tá? O médico ele tem que estar acompanhando essa criança, ou o médico especialista, que é o pediatra. A persistência de sinais e sintomas e de gravidade progressiva podem indicar asma. Dentro também de todas essas doenças, também existe aquela sinusite alérgica, né? Que é muito comum entre as crianças também. Rinite é um problema comum na infância e adolescência. Até adulto também existe muitas pessoas que sofrem com rinite, inclusive a professora aqui. Apresentando e elevando o impacto negativo na vida da criança, seja no físico, social e psicológico. Até porque isso dificulta muito a respiração, né? Você fica muito cansada, você fica toda congestionada,
Então, é importante que use, né, aquele sorinho para limpar o nariz, se não quiser usar outro tipo de medicação, que isso ajuda bastante. O tipo de rinite alérgica, né, existe presença de sintomas de 4 semanas ou mais ou menos, persiste a presença de sintomas de 4 ou mais dias, tá, consecutivos. Isso é a rinite leve, tá? Nenhum dos itens abaixo está presente, ok? Os comprometimentos de sono, limitação das atividades, isso também, diárias, lazer, esporte, prejuízo no desempenho, na escola, no trabalho, os sintomas incomodam, né? Nós ficamos congestionada, tem coriza, isso tudo traz um comprometimento para todas as áreas da nossa vida. O quadro clínico, os principais sintomas clínicos da rinocinusite alérgica incluem obstrução nasal, rinorreia, que é a coriza constantemente, espirros em salva, plurido no local, em algumas vezes gotejamento nasal, prurido e lacrimejamento ocular. Então, lembrando que os olhos coçam demais, né? Nós ficamos coçando os olhos, fica saindo, né, aquela lágrimazinha constantemente, ficamos com os olhos lacrimejando, o nariz coça, tudo coça, e isso compromete muito a vida tanto do adulto como da criança e do adolescente. Os cuidados de enfermagem são: a enfermagem para a rinite alérgica inclui orientação ao paciente quanto ao uso correto da medicação, sem prescrição médica, técnica correta para administração de medicamentos nasais e efeitos colaterais do mesmo, né? Muitas das vezes nós não vamos numa consulta para pedir que a gente compre um sorinho para o nariz, né? Mas já é importante que a gente faça essa orientação quando nós já temos ciência do que a criança tem, e nós orientamos essa mãe, independente de que ela tenha tido uma consulta ou não. Destaca-se a necessidade do conhecimento por parte dos enfermeiros, da equipe de enfermagem, tá? Das diferentes patologias citadas, para que a assistência ao paciente seja efetiva, auxiliando na profilaxia dessas doenças, esclarecendo as dúvidas dos pacientes e auxiliando também na reabilitação de seu estado de saúde. Então, é importante que nós estejamos atentos a qualquer tipo de doença relacionada à saúde da criança e do adolescente, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. A gente se vê na nossa próxima videoaula. Obrigada. Beijo, tchau.